ao seu amigo Timóteo, seu filho na fé. Amém? Segunda Timóteo 2, 20 e 21. Todos acharam? Ora, uma grande casa, não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra, outros para a desonra. Isso é 2 Timóteo 2, 20. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Amém. Sentados, irmão, no final estaremos orando. Glória a Deus. Coloca o cartaz aqui, irmão. Coloca o cartaz aqui. O outro. Isso, bom. Irmãos, olha, próximo dia 12 e 13 de setembro, mês que vem, nós temos seminário em Anápolis, para os auxiliares do Reis, para aqueles irmãos que querem aprender, crescer no ministério da fé. Se preparem para você estar indo lá em Anápolis para a gente aprender. Amém? Final, volta aí, coloca o pastel aí. Amém? Do cartaz. Está vendo? Não, pode ficar mais aí. Então, no final do culto, eu quero a cantinha do pastel. Não deixe de participar, de ajudar. Tá bom? Se é por... Obrigado. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre tipos de vaso. Amém? Glória a Deus. E Paulo começa nesse texto aí, irmão, eu começo falando agora. Olha, numa grande casa, não há apenas vasos de ouro e de prata. Aí eu lembro esse texto, na minha casa não está tendo vaso de ouro, nem de prata. O único vaso de ouro que tem lá sou eu e a minha esposa. Tá bom? Mas o texto diz assim, então, há vasos para a honra e para a desonra. Entendeu? E aí, quero que esse negócio. Dizer que continua. Numa grande casa, então Paulo diz, olha, tem vaso de ouro, de prata, de bronze, de pau e de barro, né? Uns para a honra, outros para a desonra. Então hoje a gente vai falar sobre os tipos de vasos. Vocês conseguiram colocar aqui. Nem Paulo compara, irmãos, a vida do cristão ao vaso. Certo? Você é um vaso. Todos nós somos um vaso. Amém? Alguns têm muito nome. Você já viu que tem casas que antigamente muito aquelas cristaleiras, né? Lembra? Tinha aquelas, quando chegava alguém de fora, uma família, aí tirava aquele tudo, lavava, limpava, colocava aí, né? Quando chega alguém importante, a mesa está arrumada, arrumadinha. Mas o importante é o marido, o importante é a esposa. Você só quer falar o filho, né? Não é o filho, não. Vou te contar uma coisa para você que é casado. Para de colocar seu filho em primeiro lugar. Seu filho vai casar, vai embora, vai levar a sua vida e você vai ficar mamando Deus. E você tem que estar feliz porque ele vai, porque passarinho criou asa, tem que bater asa e voar, não? É o processo da vida. Desde o balde, irmãos,
estar preparado para o uso. Tem que estar pronto para o Senhor usar. Deus deseja que a minha vida, que a sua vida, que você esteja pronto para Ele usar. Olha o que o texto diz. Deus tem uma finalidade para cada vaso. Tem? Vasos para a honra e outros para a desonra. Quer dizer, tudo tem sua finalidade. Tem um versículo lá em Provérbios que está escrito assim, nessa linguagem: Deus criou tudo, até o limpo para o dia do mal. Deus sabe tudo e nada pega Ele de surpresa. Deus, irmãos, não criou ninguém sem um propósito. O que em Efésios 2,10 diz? Lá ensina, irmão, que nós somos criados, somos feituras, nós somos criados em Cristo Jesus. Efésios 2,10. E nós somos, pois somos criatura de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Isso quer dizer que Deus, Ele nos chamou, Ele nos formou em Cristo com um objetivo. Pastor, eu estou aqui porque eu quero. Meu amigo, não está não. Você está aqui porque Deus te chamou, Ele te escolheu. Amém? Glória a Deus. Então alguns têm que entender que cada membro do corpo de Cristo tem uma função, não tem? Uns ensinam, escola dominical, culto de ensino, nos grupos, outros evangelizam, outros oram, tem aquele grupo que gosta mais da oração, agora a oração é para toda a igreja, para todo o céu. Mas tem algumas pessoas que a vida dele é a oração. Ele ora pela igreja, ele ora em favor dos necessitados. E Deus sustenta a igreja através dessas pessoas. Lembra quando o pastor João fez a live no ano passado, no retrasado? Os irmãos estavam lá? Ele colocou o grupo orando, lembra? Mostrou lá, né? Ele pôs um grupo lá na sala orando, enquanto estava transmitindo ao vivo para todo o Brasil e para o mundo, e que era um trabalho de missões. Mas quem estava ali na frente era importante. Mas quem estava sustentando não era quem estava pregando, não era quem estava cantando, não era quem estava ensinando, é que ninguém estava vendo que ele estava orando lá atrás. A sua oração te mantém de pé. Então, irmãos, ele tem aqueles ainda que sustentam a obra com a sua fidelidade. Nos cursos da oração, no evangelismo, no seu dízimo, na sua fé. Mas o importante aqui, segundo Paulo, é estar disponível. Porque, irmãos, olha, lembra lá em Isaías 6, capítulo 6, do 1 ao 7, lá está escrito que Isaías teve uma grande visão. Ele viu o céu no trono de Deus, ele viu a glória de Deus. E o Senhor estava numa reunião, e Deus falou: quem eu enviarei, quem há de ir por nós? O profeta: Senhor, ele aqui, envia-me a mim. Ele estava tão cheio da graça de Deus com aquela visão, ele estava só assistindo, mas ele se voluntariou. Um vaso de honra, irmãos, precisa ser limpo. Tá? Paulo ainda continua dizendo: de maneira que se alguém se purificar dessas coisas. Que coisas são essas que o apóstolo diz? São essas que está no versículo 1 até o versículo 20, são aquilo que impede o servo de Deus de crescer, de prosperar, enquanto com Deus e com a sua fé. Porque não podemos querer ser usados por Deus se eu limpar a minha vida. Quem aqui que vai fazer comida hoje? Você fez almoço. Aí chega de tarde, você vai fazer janta, suponhamos que se for na mesma panela, no meio desse
Não, a gente limpa, não limpa. Lava, enxuga. Tem vezes você lava de novo, porque ficou sabão. Irmãos, o batismo é importante. 1 Pedro 3, 21 diz que o batismo salva. Mas tem coisas que só nós podemos retirar. O que é preciso retirar da minha vida e da sua vida? A pergunta que você tem que fazer hoje é: Senhor, o que eu preciso tirar da minha vida para ser um marido melhor, um crente melhor, um servo melhor, um filho melhor? Porque você não vai ter seu pai e sua mãe para sempre. Seja um bom filho enquanto você pode. O que tem aí? É pecado escondido, mentira, amargura, rancor, ódio. Tem gente que tem uma dificuldade para perdoar. Tem gente que tem crente que é crente na igreja, mas não trabalha, só em más companhias. Hábitos que desagradam a Deus. Hábito é aquilo que eu faço rotineiramente. Pode ser um vício de linguagem ou alguma coisa que eu faço que me impede de crescer e prosperar. Inclusive, um dos maus hábitos do servo de Deus hoje, uma das coisas que está atrapalhando o cristão é isso aqui: são os smartphones. Isso aqui vicia mais do que cocaína, vicia mais do que heroína, que é uma das mais letais do mundo. Isso aqui vicia mais do que pedra de crack. E tem pai e mãe que compram um troço desse, que é bom, dá para uma criança de 5 anos. Depois o menino está hiperativo, agitado, nervoso, dando. Minha mãe fala, dá um pitinho por todo lado, né? Dando birra. O pai e a mãe, por que será? Tira o celular mesmo para você ver se não fica endemoniado. O pai e a mãe tirou o celular do menino, matou o pai e a mãe. Menos de 12 anos. Não brinca não, irmãos. Meu neto, você dá todo o brinquedo para ele, ele brinca sozinho. Mas porque ele não mexe com isso aqui. Se ele mexer, você não quer nem saber do brinquedo. Dá um quebra-cabeça para quem fica com o celular na mão. Ele está com vontade? Não, não dá. Não. Voltando ao nosso texto, Salmo 139, verso 23. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Verso 24: vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Note que salmista aí, você pode ver que esse salmo aí foi quando ele cometeu adultério com Batseba. Ele percebeu que ele não conhecia nem seu coração, ele não sabia o que estava dentro dele. Ele falou: Senhor, sonda meu coração. Só que Davi não pede para o Senhor fazer o serviço. O Senhor me guia. O Senhor te guia, te conduz, mas quem dirige é você. O Senhor pode até ser um instrutor. Lembra quando você está aprendendo a dirigir? O instrutor fica do lado, quem dirige é você. É você que tem que dizer: a partir de hoje eu não vou xingar mais. A partir de hoje o palavrão não sai da minha boca mais. A partir de hoje eu não vou ficar reclamando mais. A partir de hoje não vou ficar amaldiçoando mais. A partir de hoje não vou beber, não vou fumar. A partir de hoje vício nenhum. A partir de hoje eu não vou comer além da conta. Porque comer demais é pecado também, é glutonaria. Como é que eu faço então? Você tem, toda vez que você for almoçar, jantar ou comer, você tem que ficar com fome. Você não pode comer para saciar sua fome.
Você come para viver. Quanto menos você come, mais você vive. Isso não sou eu que estou falando, é ciência. Pode pesquisar aí. A santidade, irmãos, a santificação é uma necessidade para o vaso. Afinal, eu estou falando sobre esse tipo de vaso aí. O texto, irmão, diz assim: será vaso para honra, santificar. Ó, pensa comigo, não basta ouvir a igreja, não basta conhecer a Bíblia. Eu li sobre um ator, eu vi ele falando, ele é declaradamente, já fez muitas novelas, nessas redes de televisão por aí, não vou falar o nome, e ele é ateu. Ele já leu a Bíblia 8 vezes. Olha só que maravilha. Para você ter o melhor livro que existe. Mas não basta conhecer a Bíblia. Não basta cantar bonito, pregar bonito. Você tem que viver. Você tem que viver para Cristo. Você tem que pertencer a Ele. Né? Você tem que pertencer. Sabe o que é casamento? Casamento não é você dizer, eu me com aquela linha minha esposa. Não, não é. É eu olhar para minha esposa e falar assim, eu sou marido dela. Isso quer dizer que eu sou dela, eu pertenço a ela. Entendeu? Ela dizer, eu sou esposa dele, quer dizer que eu pertenço a ela. Eu vou fazer o que ela quer, eu vou tentar agradá-lo. 1 Coríntios 7 fala isso. A que se casou, tanto que se casou, fala a mesma mensagem que fala para a mulher, fala para o homem. A moça que se casou cuida das coisas do mundo como agradar o seu marido. E o rapaz que se casou cuida das coisas do mundo como agradar a sua esposa. Claro, dentro da vontade de Deus. Né? Porque Hebreus 12, 14 está escrito: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santidade é aparência. Não adianta estar com vestido bacana, bonito, está no pé, mas não ora, no jejum, não consagra, não lê a Bíblia. Está como Cristo falou para os fariseus: vocês são como um sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? Sepulcro pintado. Caiado naquela época, o carro usado para pintura. Né? Vocês estão como sepulcros caiados, por fora está bonito, pintadinho, por dentro está cheio de ossos de mortos. Eu não queria que ele falasse isso de mim, não quero, né? Começa no coração e vai transformando. 2 Coríntios 5,17. Alguém que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Quando você serve a Deus, entregou sua vida ao Senhor, você vai pegar agora os vícios, todos eles, e jogar fora. Você vai pegar o seu eu, a sua, e vai jogar fora. Você vai colocar agora o Senhor na frente. Antes de você fazer alguma coisa, você vai perguntar: Senhor, isso vai ser bom para mim? Isso vai me tornar uma pessoa melhor, um servo melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor? Se não, não faça. É simples assim. Deus não quer um vaso idôneo. Deus quer o quê? Ele quer um vaso idôneo. Paulo diz: idôneo para o uso do Senhor. A palavra idôneo significa apto, preparado, adequado para uma finalidade. Deus procura pessoas, irmãos, que estão dizendo assim: Senhor, pode contar comigo. Sabe como é que você sabe que um casal vive bem? É quando na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora da dor, um chega para o outro e fala: pode contar comigo, porque deve é. Eu passei por isso muitas e muitas vezes. Já teve vezes de aqui em Catalão a gente não tem nem o que comer em casa. Nunca
mas o amor não saiu pela outra, não. Na minha casa foi assim, não uma, nem duas, nem três, foi várias vezes. Por quê, irmãos? Porque o servo de Deus, o compromisso dele vem antes da sua... compromisso com Deus vem antes de tudo. Deus está procurando pessoas que estão dizendo: Senhor, eis-me aqui. Não precisa ser perfeito não, irmãos. Ou você acha que Moisés era perfeito? Ele mesmo falou: Senhor, manda outro. Sou pesado de língua. Ele tentou mil desculpas. De certa forma eu estava fugindo, porque eu estava tranquilo, eu não queria problema. Então Moisés tinha limitações. Tanto é que teve que usar seu irmão como porta-voz. Jeremias se considerava incapaz. Tanto é que o apelido dele é profeta chorão. Estava chorando, porque ele passava luta demais. Pedro era impulsivo, tinha um monte de falhas. Quando foram prender o Senhor, arrancou a espada e cortou a orelha de mal o servo do sumo sacerdote. Pedro era aquele impulsivo, falava sempre, tomava a palavra primeiro. Mas Deus trabalhou na vida de cada um deles e nos tornaram pessoas muito melhores do que eram. Deus, irmão, não procura perfeição. Ele procura pessoas imperfeitas que estão dispostas a sacrificar as suas vidas em prol de uma obra maior. O vaso tem que ser preparado para toda boa obra. Que preparação exige? Tempo. Os irmãos estão fazendo IVA, estão se preparando. Leva tempo, dá trabalho, mas vale a pena. O oleiro, ele trabalha no barro. Primeira coisa, ele vai lá, na beira do rio. Ele vai lá, não é como hoje que se compra. Naquela época ele tinha que ir lá e procurar a argila melhor. Procurar o barro certo. Depois ele tinha que trazer a sua oficina. Pegar o tanto correto, colocar sobre as rodas e começar a trabalhar com as suas mãos. Dava trabalho. Mesma coisa que a nossa vida. Deus nos escolheu, nos tirou da lama, nos colocou na sua casa e todo dia Ele vai nos moldando. Todo dia que você olha no espelho, você é uma nova criatura. Todo dia que você olha no espelho, você é uma nova criatura. Já viu um relógio de pêndulo? Fica olhando assim, tendo assim? Já me lembra? Você acha que ele está indo e voltando? Ele está só indo, ele nunca voltou. O pêndulo nunca voltou. Porque toda vez que ele vai, é um tempo, quando ele volta é outro. Então ele só vai, nós só temos na frente. Não dá para voltar mais não. Eu quero ser como eu era antes. Você pode ir para o mundo agora. Pode desviar, pode querer ser o que você era. Eu te garanto, você nunca mais será o mesmo. Tem gente que sai da igreja e volta para o mundo. Ele entra na droga, na cachaça, ele se atola no vício, mas ele não tem prazer. A vida dele cada vez piora mais, porque não vai encontrar alegria no ser Cristo. É ou não é? Nossa alegria é o Senhor, né? Deus está trabalhando na sua vida. Você está passando luta? Estou, mas não quer dizer que Deus está te abandonando, não. Mas é como o irmão Lázaro falou, Deus está gerando, Ele está preparando algo melhor para você. Você perdeu, Deus está preparando algo novo, muito melhor para você. O processo às vezes é dolorido, mas vale a pena. Você vai dizer como o salmista lá no final, dizer, foi bom eu ter sido afligido, para que eu pudesse aprender as maravilhas da tua lei. O processo é demorado, mas Deus trabalha.
Lá em 1 Coríntios 10 tem um texto maravilhoso que fala assim: olha, aquele que está em pé, cuide que não caia. Acho que é 1 Coríntios 10, versículo 11 e 12. Coloque aí: não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado, além daquilo que possais suportar. Outro. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Próximo. Não sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, ou seja, que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além de poderes resistir. Aí vem a maravilha de Deus agora. Pelo contrário, juntamente com a tentação que é provação, proverá um livramento para que a possais suportar. Deus não vai te provar. A provação, a tentação não vem além do que você pode. Quando vem de Deus, mesmo se não for Deus, Deus não vai permitir que o seu servo caia. Ele está de olho em você. Deus está trabalhando na sua vida. Vaso pode ser bonito, pode ser valioso, bem preparado, mas a honra pertence ao seu dom, viu? O vaso não recebe glória, a glória é do Senhor. Lembra que Paulo falou aos Coríntios? Se for para me gloriar, eu vou me gloriar na cruz de nosso Senhor. Eu não quero glória para mim. Paulo chega a dizer para os Coríntios: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é Deus. De maneira que nem o que prega é alguma coisa, nem aquele que rega é alguma coisa, mas é aquele que dá o crescimento que merece a glória. Olha só como é diferente o pregador do passado de hoje. As pessoas hoje estão pegando a glória. Falei aqui na quinta-feira, dá um burburinho na internet, só se fala nisso. E teve um suposto pastor aí que foi falar mal de um hino, de uma cantora. Quando a minha igreja começar a cantar esse hino, eu vou parar. O nome do hino é Reacende a Chama. Porque o hino tem base bíblica. Porque pararam de falar no céu e só se fala em bem material. Não é? Não. Santificação ninguém está pregando mais, não. Eu vou ler. Nas igrejas não se pregam mais em céu e inferno. Porque todo mundo está indo para o céu, inferno praticamente não existe. Cuidado, irmãos. Cuidado. A glória é do Senhor. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, ou bebais, ou façais qualquer coisa, fazei para a glória do Senhor. Toda a glória é para o Senhor. Quando Deus te usa para abençoar alguém, deixa a glória para o Senhor. Às vezes, irmãos, tem gente que não gosta de ser criticado, não gosta de aplauso, mas a crítica, o Alexandre Garcia fala muito isso, a crítica é muito mais importante do que o aplauso, porque o aplauso às vezes engana. Quando alguém te critica honestamente, não para te ferir, ele está te ajudando, né? Então, irmãos, a grande pergunta não é que tipo de vaso eu sou. A grande pergunta é: eu estou preparado para ser usado pelo Senhor? Você está preparado hoje, irmão? Você tem orado? Você tem lido a sua Bíblia? Você tem tirado um tempinho na sua casa para orar? Hein? Deus quer te transformar em vaso de desonra e em vaso de honra. Amém? Só que para isso eu preciso limpar o vaso, eu preciso santificar o vaso.
quero que Deus me use. Eu quero que Deus te use. Talvez você esteja passando por um processo muito difícil hoje. Talvez enfermidade, dificuldade financeira, problema conjugal. Às vezes é um problema que ninguém sabe. Mas eu estou dizendo, não desista. O oleiro está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida, Ele vai te abençoar. Como é que Ele vai me abençoar? Se você ficar nas mãos do Senhor. Porque um vaso quebrado não pode ser restaurado. Um vaso sujo pode ser limpo. E um vaso simples pode ser usado com grandes propósitos. Quando? Se estiver na mão do Senhor. Se não tiver, não vai. Não importa quão simples o vaso seja. Como eu falei no começo, ainda que seja um balde, ainda que seja uma caneca. O que importa é estar nas mãos do Senhor. O que importa é ser útil à obra. Fiquemos em pé nesta noite. Eu quero louvar o Senhor com o cântico lindo. Mas antes eu quero que você repita essa oração comigo. Senhor, limpa meu coração. Repita comigo. Senhor, limpa minha vida. Santifica meu coração. Tira de mim tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Faz de mim um vaso de honra. Preparado. Me usa. Amém. Vamos louvar.